Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, o quarto da série, o ano que termina 2018 e o ano que começa 2019, cenários, perspectivas e é um programa que nós temos a honra de podermos contar novamente com a presença do empresário Maurílio Biagi Filho. Maurílio, muito obrigado por você nos atender e eu quero deixar registrado desde já a importância do trabalho que você tem feito, fez a vida toda, na verdade, a favor das cadeias produtivas do agronegócio. Eu tive uma oportunidade, aliás, foram 2 ou 3 oportunidades de estar mais próximo de você e sei do seu comprometimento, não apenas com a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, que muito deve a você, mas também o trabalho que você realizou aí à frente da AgriShow e como diretor e conselheiro de várias entidades importantes desse país. Você realmente trouxe uma contribuição muito grande e foi um dos poucos empresários atuantes e que teve a visão de enxergar a importância do agronegócio. Isso eu estou falando 40 a 50 anos atrás, quando pouco se falava do Brasil ocupar esse papel de protagonismo aí na produção mundial de alimentos. Ronaldo, você sabe que eu tenho um prazer enorme em falar com você e tenho um prazer enorme nesse bate-papo que se tornou quase tradicional. Todo final de ano a gente bate um papinho. Pena que seja só no final do ano, a gente devia conversar mais, a gente devia estar falando mais. E é um prazer enorme te receber com a Ângela aqui no meu escritório, onde você gentilmente vem para a gente bater esse papo. Maurílio, ano de 2018, nós tivemos as eleições e tivemos também aí alguns tropeços, principalmente na questão aí da proteína animal. Nós tivemos aí um problema que veio a público envolvendo o grupo JBS e depois nós tivemos aí a Operação Carne Fraca. Você que frequenta os principais gabinetes aí do poder no Estado, do poder nacional, o que você situaria de importante que nós tivemos em 2018? Olha, 2018 foi um ano, primeiro um ano que podia ser apagado, né, da história brasileira, né? Segundo, foi um ano em que a gente constatou, foi um ano que ficou claro, o ano que está terminando, que ficou claro, uma série de coisas ficaram claras. Primeiro, ficou claro que nós tivemos um governo que foi um desastre absoluto, que foi um governo que por 3 mandatos governou o país e que nos deixou numa situação de penúria, né? Um governo que iniciou muito bem, um governo que iniciou parecendo que ia ser uma coisa muito especial. Foi um primeiro mandato muito, muito bom, onde os brasileiros cresceram, os brasileiros se enriqueceram. Foi uma conjuntura internacional, mais uma conjuntura nacional, mais uma boa administração, e depois depois veio não sei exatamente o que aconteceu, mas houve um desvio total de rota. Não sei se foi a descoberta do pré-sal, o presidente sempre dizia que tinha a maldição do petróleo. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas o governo realmente desviou completamente de rumo. Depois fez uma indicação, até pelo que aconteceu, com uma pessoa que deveria ser o próximo presidente da República, por um acidente de percurso não pôde ser, então veio alguém que parecia ser um candidato indicado. Para todo mundo estava claro que não seria a pessoa indicada, mas foi indicada, aí foi um desastre absoluto, foi empichada, né? E de repente assume o vice-presidente, então parece que assumiu uma outra pessoa completamente que não tinha nada a ver. O vice-presidente obviamente era compunha a chapa que estava governando o país, quer dizer, era um presidente e um vice-presidente. Esse vice-presidente assume, começa a fazer um ótimo governo, até que vem essa história da JBS, então aí naufraga o governo do presidente Temer, que foi um presidente atuante, que foi um presidente que procurou fazer
fez muita coisa boa, iniciou as reformas e depois ele ficou sem condições mais de governar. E depois, para completar, nós tivemos a eleição, que foi uma eleição completamente diferente, completamente fora dos padrões até então acontecidos no Brasil. Quer dizer, foi uma eleição que o Brasil entrou na era digital, na política, mudou completamente o conceito de como fazer política e realmente o presidente Bolsonaro foi eleito, né, toma posse agora e pode ser que o Brasil comece um novo período, já começou a mudar antes do presidente assumir, né? E infelizmente, por uma falta de comunicação, sempre nós, a vida inteira, né, Ronaldo, conversamos sobre comunicação, por uma falta de comunicação, o presidente Temer assumiu, quer dizer, caiu para os ombros do presidente Temer todas as mazelas dos governos anteriores, como se ele fosse responsável por tudo isso que está acontecendo. Tanto é que o pessoal do PT hoje diz que esse governo é que fez, que aconteceu tudo isso que aconteceu no Brasil e não tem nada. Esse governo realmente foi um bom governo e isso veio lá de trás. Então, em política, é muito importante a questão da comunicação. Eu, particularmente, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas muito ligadas, muito próximas, inclusive com o próprio presidente, da importância de se colocar para a sociedade brasileira o que ele tinha assumido. E isso a gente pode trazer a nível local. Se você pegar aqui em Ribeirão Preto, o prefeito Nogueira, aconteceu a mesma coisa aqui. Quer dizer, quando o prefeito assumiu, em vez dele chegar, e isso tinha que fazer um trabalho aqui de conscientização antes de assumir, fazer umas redes de televisão, de rádio, de comunicação, de mídia eletrônica, etc., para mostrar o que tinha acontecido em Ribeirão, que Ribeirão teve um caso muito parecido com a Lava Jato, só que se chama Savendija, que economicamente é maior do que a Lava Jato e destruiu o Ribeirão Preto. E agora, esse próximo ano, nós vamos mais do que nunca amargar 2019, se não forem aprovadas algumas medidas que estão sendo propostas nesse exato momento, no dia de hoje que eu estou dando essa entrevista. Aqui nós vamos ter um revés muito grande aqui em Ribeirão Preto, econômico, vamos ter que parar com tudo, mas por falta de... Aliás, parece que isso é um pouco da personalidade do político. O político gosta de dizer que entrou, que já recuperou, que fez e que aconteceu, quando na verdade não tinha recuperado, não tinha feito, não tinha acontecido. E as coisas, elas são... A parte econômica prevalece nessas horas, quer dizer, não tem dinheiro, você não consegue fazer nada, né? Então, a lição que nos fica de 2018 é de que as coisas mudaram completamente, mudaram de vez, e essas mudanças vieram para ficar. E a intolerância que nós, sociedade brasileira, hoje temos com relação... A sociedade brasileira perdeu a paciência com corrupção, com malandragem, com essa maneira de fazer política antiga. Então, espero que o presidente Bolsonaro seja bem sucedido nessa sua ideia de mudar a maneira de fazer política no Brasil. Esse do toma lá, dá cá, né, e de fazer... Ele começou bem, nomeou uma equipe técnica, nomeou uma equipe de ministros extraordinária, uma equipe muito, muito qualificada, não nomeou politicamente, nomeou por competências, né? Então, por enquanto, vai muito bem. Agora, precisa levar em conta que tem grande parte da sociedade brasileira que perdeu as eleições e não se conforma, quer dizer, não aceita, quer dizer, são pessoas que não são patriotas e que não reconhecem o atual presidente como presidente. Esse é um trabalho que cabe ao presidente de cativar e conquistar essas pessoas que são muito difíceis e que a gente precisa levar em conta que elas existem. E que você conhece bem. Com absoluta certeza, a história está aí para ser registrada, é importante esse trabalho que se faz com registro, com séries especiais como essa que nós estamos fazendo, porque elas permitem que no futuro, para quem quiser resgatar, conhecer um pouquinho de história, possa ter uma maneira muito, muito prática de poder de ter informações. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que não, até porque eu acompanho, embora à distância, as suas atividades, o seu trabalho.
houve um momento em que o PT entendia que precisava conquistar o governo do Estado de São Paulo, tirar do PSDB, que historicamente venceu e continua vencendo, né? A própria eleição do João Dória agora mantém o PSDB no governo do Estado de São Paulo. E você foi convidado para ser candidato a vice-governador do Estado de São Paulo. E houve uma reunião aqui em Ribeirão Preto, num sábado à noite, da qual participou o ex-presidente Lula, onde, publicamente pelo menos, foi a primeira vez que o empresariado se insurgiu e colocou ao presidente Lula, líder maior do PT, a insatisfação em relação ao seu governo e não só ao seu governo, mas ao que estava acontecendo na sucessão dele com a presidente Dilma Rousseff. Eu me refiro a um pronunciamento feito pela Elizabeth Farina, presidente executiva da Única, onde ela realmente colocou perante toda a plateia de empresários, perante a imprensa, a insatisfação de um setor que foi extremamente penalizado durante o segundo mandato do presidente Lula e no primeiro mandato dela e no curto mandato dela, até que houvesse o impeachment. Eu queria que você comentasse um pouquinho de que maneira você se envolveu nessa participação de uma pretensa disputa política e o que fez você a mudar de posição. Não, eu não mudei de posição, eu sempre tive uma posição pró-Brasil. Eu, nesse dia, que não foi num sábado, foi num dia de semana, que eu não me lembro exatamente o dia, o presidente Lula veio aqui, trouxe diversos ministros, ex-ministros, e aqui houve uma reunião com 300 empresários. Desculpa, foi uma sexta-feira, você tem razão. Num jantar, e no sábado foi a convenção do PT aqui em Ribeirão Preto. E nós fizemos uma reunião, e nessa reunião, mas antes da reunião, aqui na sala do lado, onde nós estamos falando, eu conversei sozinho com ele e eu expus. A culpa não era dele até então, até então a gente não sabia de nenhuma dessas mazelas do PT. Se a gente soubesse dessas mazelas do PT, ele nem teria estado aqui e nem eu teria conversado, e nem eu teria feito esse trabalho que eu fiz. Isso não tinha... A gente... Como hoje a gente continua fazendo em São Paulo, no Brasil, uma tentativa de mostrar. Então eu mostrei para ele claramente a absoluta inabilidade da presidente que ele tinha indicado e elegido. E nós falamos de forma clara, falamos de forma objetiva. Eu falei com ele, como naquela época, como você fala com uma pessoa que você admira, que você tem uma consideração. Então eu falei, presidente, o senhor precisa mudar isso. E ele me disse que era muito difícil, que a pessoa era muito teimosa. Depois saímos daqui, ele foi para o hotel, trocou de roupa, tomou um banho e fomos para jantar. Jantamos, as lideranças empresariais todas tiveram oportunidade de falar, estavam todas presentes aqui, do agronegócio, fora do agronegócio, outras se manifestaram, todas muito preocupadas com o que estava acontecendo no Brasil. E isso foi transmitido com clareza total, absoluta, transparente e com muita franqueza e sinceridade. A imprensa tem mostrado, Maurílio, nesses últimos dias, final de 2018, as mudanças que estão ocorrendo na cadeia produtiva dos biocombustíveis, das energias renováveis, especificamente aqui em relação aí ao etanol da cana-de-açúcar. Ninguém defendeu mais o etanol de cana-de-açúcar que nem você. O senhor testemunha disso. Você entregou num determinado momento seu próprio destino pessoal e profissional em defesa do que era o Proálcool, e depois, quando o Proálcool foi atingido num primeiro revés, um revés artificial provocado com interesses que foram já amplamente apresentados em entrevistas suas posteriores, mostrando aí que haviam forças contrárias. Eu me refiro ao episódio de 89, quando propositadamente faltou etanol em vários postos, era fim de safra, época de Natal, então eu acho que a gente não precisa nem repetir esse episódio. Mas outros episódios seus também que serviram aí para, por exemplo, em 99, você foi o idealizador e o incrementador de um projeto que contou aí pela primeira vez, eu não lembro de outra vez que tenha ocorrido isso, você conseguiu unir os elos das cadeias produtivas, os trabalhadores, fornecedor de cana, a indústria de
base e as usinas em prol de uma defesa do setor, e o setor em cima disso teve aí um crescimento virtuoso. Do ano 2000 até 2007 nós dobramos aí a moagem de cana-de-açúcar do Brasil de 300 para 600 milhões de toneladas de cana, 100 novas usinas, todas as outras usinas sendo modernizadas, né? E depois então veio todo um processo contrário. Como é que você enxerga esta crise e o que é que poderia ter mudado essa crise para não chegar ao ponto que aqui chegou? Ronaldo, isso um dia qualquer, até para as nossas reminiscências, aí até para a gente pode, um dia, você conhece bem a história toda, e a gente se me provocando, a gente podia fazer um depoimento, uma coisa para guardar, para contar tudo o que aconteceu, como é que as coisas foram, por que não deu certo, a gente indicava caminhos, mas vamos começar pelo começo, a imprensa. Primeiro, a imprensa tomou um caminho errado agora. A imprensa tomou partido nessas eleições, né? Quando a imprensa tomou partido, foi derrotada nas eleições. Ou seja, a primeira vez que eu vejo a imprensa ser derrotada com 10 milhões de votos de diferença numa eleição. A imprensa tomou partido. Coisa inacreditável, né? Coisa inacreditável. Então, isso é uma parte da questão. A segunda parte da questão então a imprensa hoje perdeu muito da credibilidade. A imprensa, hoje, ninguém dá mais atenção ao que diz, ao que não diz, tanto é que está acabando. Você vê um jornal onde você trabalhou, onde você foi diretor aqui regional, etc, né, que foi a Folha de São Paulo. Você vê a Folha agora, nessas eleições, o partido que ela tomou. Você vê agora como é que eles estão fazendo antes do próprio presidente assumir. Então, hoje a imprensa tem um lado, e isso ficou claro para a sociedade, né? E precisa ser dito, né? A imprensa sempre foi imparcial, ou sempre fingiu ser imparcial. A imprensa perdeu a capacidade de fingir, né? Quando se perde a capacidade de fingir, então você perde pelo menos uma parte dos seus seguidores, né? É o que está acontecendo, né? Você vê agora Abril, você vê quanta coisa está acontecendo, né? E você vê agora, por exemplo, para a gente pegar uma coisa bem atual, você sabe que existe essa questão de socialização. Você vê que até a ONU tem uma resolução da ONU agora que está solicitando que se ponha nas embalagens, por exemplo, de açúcar, uma tarja negra, quer dizer, você vai ser obeso, não sei o quê, quer dizer. E aí entra naquele negócio que eu falei para você da comunicação, que eu falei do presidente Temer, que eu falei do prefeito Nogueira, que eu falei de uma porção de gente que não usou a comunicação para falar a verdade, para dizer o que eles estavam assumindo, né? Então, agora vem essa obrigatoriedade de fazer isso, estava tentando fazer passar, e você sabe quem está brigando com isso? Um deputado italiano. Tem um deputado italiano aqui da nossa região, o Beto Loresato, que está fazendo um movimento enorme, foi até falar com membros do novo governo, etc, para deter essa incursão de um comitê qualquer da ONU, que perdeu totalmente a sua credibilidade, né? Perdeu de tal forma que fez um parecer com relação ao presidente que está preso, né? E a defesa usou aquilo como se aquilo tivesse alguma validade interna no Brasil. Quer dizer, é um desrespeito ao Brasil o que foi feito lá atrás com um documento de uma comissão da ONU duvidosa com relação a isso. Então agora, por exemplo, é aquilo que eu falava lá atrás, você tem que fazer uma campanha institucional mostrando as vantagens do açúcar, mostrando o que é o açúcar do ponto de vista nutritivo, o que é o açúcar do ponto de vista da sua saúde, a necessidade de açúcar, e tudo que é excesso é excesso. Então, mostrando que hoje a obesidade não é
em função do açúcar. A obesidade é em função da má alimentação, dos costumes, em função de todas essas modernidades que estão aí, da falta de tempo das pessoas de comer direito, etc, etc. Não tem nada a ver com açúcar isso, né? Mas desde que os adoçantes artificiais, desde que eu fazia parte da Coca-Cola e que a Coca-Cola queria introduzir no Brasil a Coca Light na época, né? Nem era Diet, né? A Coca Diet na época, a resistência do pessoal da açúcar. Eu consegui da Coca-Cola, que a Coca-Cola introduzisse isso apenas em farmácia. Eu não consegui, do pessoal que tinha um poder enorme no Congresso, etc, etc, não consegui. Eu falei, gente, vocês não vão... Se a gente não fizer um acordo que é favorável aos produtores de açúcar, amanhã nós vamos ser. Aí veio... arrebentaram a porteira, entraram com tudo. Depois, quando começou a vir a propaganda, vinha o Slim, eu lembro que parecia uma moça bonita, olha o Slim, o que faz, tal. Quer dizer, o açúcar, a gente tem que fazer uma campanha institucional. Nós, Brasil, hoje ainda falei com o presidente, o Mário, que eu gosto muito, lá de Minas, e eu estava comentando com ele, falava, Mário, isso precisava fazer uma campanha nacional, mas há muito tempo, isso não adianta você fazer uma campanha agora, porque o pessoal faz uma campanha de 2 meses e acha que vai resolver. Isso vai ser uma campanha perene, permanente, né? Mostrando as vantagens, as virtudes do produto, né? Um produto tem, eu lembro na época, isso é a mesma coisa na época que a maioria dos usineiros não usava carro, né? Porque já não, usar o carro não pega direito de manhã, aquela época ainda do primeiro carro. Então, eu lembro quando eu quis aprovar na Câmara Federal uma lei que todo mundo que produzia álcool tinha que usar só o etanol na sua... Nada disso, e tudo isso não passou por uma micra, não passou por pressão dos próprios produtores. Então, quem produz uma coisa, você vê que todo mundo que produz uma coisa, você lembra, eu surpreendi Coca-Cola, toda vez que o presidente da Coca-Cola ia falar, ele punha no púlpito ali uma garrafinha de Coca-Cola, de vez em quando dava um golinho de Coca-Cola, mostrando que aquilo é um ótimo produto, se quem produz, consome. E assim por diante, todo mundo que produz alguma coisa, ele vem, ele enaltece o produto dele, ele mostra que aquilo é melhor do que o outro, que aquilo vale a pena usar. O próprio produtor, você viu algum durante a história inteira, você viu algum produtor, não sei, esse que está falando para você aqui, né, dar a cara de vez em quando para dizer, não é assim, não, os usineiros... Então, Ronaldo, a história é longa, mas ela é cheia de erros. E deu no que deu, está aí. O resultado está aí, não precisa ir longe, quer dizer... nós estamos patinando. Faz 10 anos que nós estamos no mesmo lugar. Nós não saímos, as produtividades não aumentam, a produção não aumenta, aí você fica, produz, quando interessa produz, quando não interessa não produz, então agora o açúcar está muito ruim, vamos produzir muito álcool, de repente o açúcar fica bom. Então, não existe uma regulação. E a gente lá atrás tentou fazer com que o governo regulasse isso, porque como era no passado, quando começou o programa do álcool, você podia só vender 12avos da sua produção, então tinha toda uma estratégia, né, que fazia as coisas terem... Porque o consumidor, o sujeito que está lá na outra ponta, ele não está interessado se o açúcar está melhor, se o álcool ele quer o produto para abastecer o carro dele. Quando não tem o produto, ele se acha injuriado, né? Isso é em qualquer coisa, mas aí quando fez o Flex, você conversava com o pessoal fala, não, pelo amor de Deus, o que é isso? É Flex, tanto faz botar gasolina como botar álcool, se não tem álcool, põe gasolina. Não é bem assim, E por isso é que lá atrás a gente enxergou isso de forma clara, além de toda uma crise que estava escrita, a crise estava desenhada, a crise estava clara, a crise estava ali, só não viu quem não quis ver, né? E quem teve a sorte, eu digo sorte, ou a capacidade de enxergar, enxergou e saiu, né? Eu lhe prometo, eu vou contar só 2 pequenos casos. O segundo eu queria que você comentasse. O primeiro eu comento sozinho. Biodiesel existe porque em 2003 nós organizamos, o Brasilagro apoiou, nós organizamos aqui no Hotel Nacional em Ribeirão Preto um congresso internacional de biodiesel. Ninguém sabia o que era biodiesel. E
eu recordo que na abertura você fez um pronunciamento e você era uma pessoa, nós já falamos isso, você era uma pessoa indesejada, entre aspas, perante o Ministério da Ciência e Tecnologia, que veio uma senhora de Brasília para cá, para coordenar, era a verba do Ministério, dizendo o seguinte, olha, todo mundo pode falar, menos o seu Maurílio Biagi vai falar. E eu lembro que eu coloquei você na mesa e a moça, a senhora veio e falou para mim assim, olha, ele não vai falar, né? Eu digo, não vai falar mesmo, fica tranquilo que não vai falar. E era um congresso, sabe aqueles congressos chapa branca, difíceis, né? Que você tem um começo, tem um meio, mas não tem um fim, não tem objetividade nenhuma. E eram 2 dias de congresso. E eu recordo que eu, contrariando a orientação dela, eu deixei o Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura. Você lembra disso, né? Lembro bem. Lembro do fato, mas não lembro do detalhe. Eu fui pegando o Nogueirinha, hoje prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, era secretário da Agricultura. Eu estava apresentando o evento, eu segui o programa do evento e deixei por penúltimo lugar, o último seria o ministro, a maior autoridade presente, o penúltimo eu pego você, e nós não tínhamos nem combinado isso, e com a palavra o empresário Maurílio Biagi Filho, que representa aí o Conselho do Desenvolvimento Econômico da Presidência da República. Foi um mote que na hora me ocorreu de colocar você na cena do crime. E você faz um pronunciamento, um meia-culpa, dizendo que nós deveríamos, quando começamos o programa, deveríamos ter feito o Programa Nacional do Biodiesel, que está aqui e tal. Eu sei que na sequência o Roberto, você foi aplaudido em pé, o Roberto, como ministro, falou o que o Maurílio acabou de falar, são minhas palavras, endossou tudo. Até aí foi um evento que teve, o principal episódio na sequência foi no dia seguinte, que você mandou com um emissário me entregar um bilhetinho dizendo, olha, eu acabo de conversar na Casa Civil da Presidência da República, e há um convite do ministro-chefe da Casa Civil para que uma comissão do evento de Ribeirão Preto vá a Brasília para falar de biodiesel. E foi assim que o biodiesel passou a integrar a matriz energética brasileira. Mas esse é um episódio que eu comento, não queria que você falasse. Eu queria que você falasse do outro episódio, que foi um episódio fundamental também para que a gente tivesse, para que fosse viabilizado o etanol no Brasil. Há 3 anos, na abertura de um congresso do Congresso da BAG em São Paulo, no Hotel Sheraton, o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, um amigo nosso, ele fez uma homenagem ao governador Geraldo Alckmin, e dizendo perante 500 pessoas que, graças ao governador Geraldo Alckmin, o etanol sobreviveu no estado de São Paulo e sobreviveu no Brasil. Eu queria que você dedicasse um pouquinho do seu tempo agora nessa nossa entrevista, que eu reputo da maior importância para reavivar as pessoas que não sabem, que possam tomar conhecimento o que foi que aconteceu e como foi que aconteceu. Porque a impressão que tem para o telespectador, que está às vezes um pouco alheio aos processos burocráticos, é que tudo tem que ser um programa genial, proposta por escrito, com documentos, com estatísticas e tal. Mas esse fato, essa homenagem que foi feita ao Geraldo Alckmin deveria ter sido feita a você em primeiro lugar, porque você fez com que o governador mudasse de opinião. Olha, primeiro o evento do biodiesel, né? Você sabe que eu me lembro, você não me lembrava desse evento, você começou a contar aqui agora, veio aqui, reavivou. Mas não me lembro do que eu falei, me lembro que você me deu a palavra, que não estava no protocolo, e eu falei, mas me lembro do Roberto, me lembro do prefeito Nogueira, que essas 2 pessoas que eu queria homenagear aqui, o Roberto Rodrigues é uma pessoa extraordinária, e o prefeito Nogueira são 2 pessoas que deram uma contribuição enorme para os biocombustíveis no Brasil de forma geral. Mas o segundo que você está comentando, lá da reunião da BAG, eu acho que não vou te contar novamente aqui, nem vou contar para o telespectador, porque parece uma coisa assim muito minha, a incursão que eu tive com o governador Alckmin, no sentido de mostrar para ele qual era a diferença. A gente precisava armar um palco aqui. Eu precisava ter 2 copos de água aqui, você está entendendo? Precisava ter uma mesa mais alta para poder mostrar uma conversa, porque tudo isso começou com a reeleição do governador Geraldo Alckmin. Nós estávamos numa reunião da ABDIB, que é a Indústria Brasileira de Bens de Capital, onde uma reunião
política, onde todo mundo, o governador, o senhor já está eleito, o governador, não sei o quê, e onde eu estava incomodado, eu cheguei atrasado, e estava no fundo, sentado, aí terminada a reunião, estava todo mundo levantando, eu levantei a mão e tal, e aí já estava aquela conversa, mas aí o sujeito lá, quem estava conduzindo a cerimônia, o Maurício quer falar, acho que era o Aldo Narciso, que era o presidente da BIDIB na época, e eu, então, expressei ao governador a minha preocupação com um setor muito importante, que era o setor sucroalcooleiro, em que ele, que devia ser muito querido por esse setor, ele estava muito desgastado nesse setor, era por questões da queima de cana na época, umas atitudes que... Desculpa, havia um ranço do governador Mário Covas em relação ao setor, não é? Não sei, mas o Alckmin, acho que não, viu? Mas o Alckmin, não, o ranço do Covas era outra coisa. O Covas não queria, o presidente, que nem era a única, ele avisou, o prefeito Trigo me ligou, me disse, olha, o Mário vai ganhar a eleição, e eu falei, calma, Trigo, o Mário a eleição não aconteceu ainda. Aí ele falou, não, mas o Mário vai ganhar. E se o Mário ganhar, o presidente que está lá não serve para nós, que tinha sido ministro da Agricultura do governo anterior, etc. Secretário da Agricultura. Eu fui secretário da Agricultura do ministro anterior, eu fui na reunião nossa lá do plenária e aproveitei até o Menezes Bal, falei, Menezes, nosso prefeito lá, porque o resto do pessoal, nosso prefeito, o Sertãozinho, me deu o seguinte recado que eu queria transmitir para cá. E eu acho que ele tem razão. Eu até agradeci ele a gentileza dele ter feito essa coisa sincera, de ligar e prevenir. Então eu quero aqui trazer para cá. E começou aquela discussão no plenário, não, que o Mário não vai ganhar coisa nenhuma. O Mário não, sempre o Covas. O Covas não vai ganhar de jeito nenhum, quem vai ganhar é o que era presidente da Câmara até outro dia, aí, que era o candidato contra o Covas na época, né? E que era o candidato que o setor apoiava. E aí... Que era o Quercia, não era o Quercia? Não. Era foi presidente da Assembleia Legislativa até outro dia aí. Bom, aí aí eu, naquela discussão lá, falei, calma, gente, calma. Eu acho que a gente tem que tomar uma medida pragmática aqui. Vamos prorrogar o mandato dessa diretoria até novembro. Novembro, depois já tem quem foi o governador eleito. Se foi o Covas, ótimo, nós devemos eleger outro presidente aqui. E se for o outro governador, ótimo, né? Ótimo. O atual presidente é o indicado. E foi o Covas eleito. E aí, durante todo o mandato do Covas, a gente ia na reunião lá no Palácio. Foi uma época que a gente fundou aquela ONG para vender carro a álcool. A gente dava a Provede, a gente dava aqueles cupons de 1.000 litros de etanol para cada cara que comprava. Aí eu consegui com a Fiat, que a Fiat desse um desconto maior do que os dos revendedores. Aí os revendedores ficaram bravos com a gente e a gente vendeu uma barbaridade de carro. Foi uma coisa assustadora, né? A gente mandava o pedido, a Fiat mandava o carro, tá? Olha, foi um sucesso. A Bandeirantes apoiou isso de forma o Paulo Henrique Amorim veio fazer um jornal da Band lá no pátio da usina, tal. E aí então, durante todo o governo, a gente sentava lá o Miguel Jorge, que era presidente da Volkswagen, depois ministro, né? Então, o Miguel Jorge argumentava que não produzia carro porque não tinha mercado, não vendia. E eu dizia, não tem mercado e não vende porque não produz. Então ficava aquela discussão. E o presidente que eu me referi o tempo inteiro é o Zé Pilon, meu amigo querido, né, que eu quero prestar uma homenagem também aqui. E de repente o Mário Covas falava, ele não falava com o Pilon, ele falava comigo. E o Pilon do meu lado, então o Pilon tinha ouvido já, eu só falava, o Pilon falava, ele falava, toca o pau. Né? E eu falava, governador, estamos de acordo. E assim foi o tempo inteiro. Isso para mostrar um pouco da distração do pessoal com as questões políticas, né? E voltando ao Alckmin, então eu transmiti a ele lá em público essa preocupação que ele estava muito desgastado com o setor desnecessariamente, injustamente e tal, e que então ele me pediu uma opinião, aí o Meirelles veio falar comigo, e aí nós resolvemos e ele fez a medalha do mérito esportivo. Aí nós levamos lá 3 cortadores de cana no Palácio dos Bandeirantes, a Maria Zeferina e mais 2,
Aí eu tinha amizades, aí cheguei lá, eles puseram sentado na sala do governador, o governador chegou, e aí o governador perguntou, eu falei ao governador que são 3 humildes cortadores de cana, e o governador quis conversar com cada um. Ele conversou 1 hora, somando os 3. E cada um contou para ele o que fazia, como é que fazia. Eu fiquei mais surpreso do que o governador. As histórias que eles contaram foram tão precisas, tão interessantes, né? Um era digitador, então ele mostrou de cortador de cana, onde ele chegou digitador, como é que ele fez a vida dele, o quanto dinheiro ele comprou cortando cana. A outra, Maria Zeferina, contou a história dela, como é que foi, etc, 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 o que ela fez, como é que ela evoluiu. O outro, que ainda era cortador de cana, cortava 30 toneladas de cana por dia, um fenômeno, né? E ele contou o que tinha acontecido com ele, que ele já tinha construído 4 casas, tinha trazido a família inteira dele da Bahia para cá, e o governador ficou emocionado, eu fiquei emocionado. E aí, quando chegou na hora de prestar homenagem, fazer o mérito desportivo, pediu para me dar uma palavrinha, eu dei uma palavrinha. Acabada essa cerimônia, o governador nos convidou para almoçar. E pediu para convidar os 3. E eu falei, governador, eles vão ficar meio sem graças de ir lá, né? Eu usei uma palavra mais adequada, eles vão ficar acanhados de ir lá almoçar com o senhor. Se o senhor quiser fazer uma homenagem para eles, manda eles lá na casa militar, pede para ficar lá, pede para o pessoal dar uma atenção para eles, etc. Eles vão ficar. Ele falou, mas você acha mesmo? Eu falei, não, essa é a minha opinião, eu acho. E aí ele falou, então vamos lá, quem que tem? E só estava o Manuel Hortolã lá. Então eu falei, Mané, o governador quer que a gente vá almoçar com ele, então fomos almoçar. O Altenfelder, que era secretário de Ciência e Tecnologia, o governador, o Mané Hortolã e eu aqui começamos a conversar, o governador com o caderninho aspiral dele ali, escrevendo e tal, tomando nota, perguntando, e 1 hora ele me pediu e me deu uma inspiração. Eu tinha lá 2 copos d'água, puxei o copo d'água dele, puxei o meu, e agora também está faltando uma caneta aqui, porque sem a caneta eu não consigo explicar. E aí eu peguei os 2 copos d'água e falei, governador, deixa eu explicar para o senhor, tem 2 tipos de álcool, tem esse e esse. O senhor sabe qual é a diferença deles? Olhando assim, senhor, ele falou, não vejo nenhuma diferença. Ele falou assim, então faz o seguinte, dá um golinho. Aí eu dei um golinho de um, dei um golinho de outro. Tomei da água dele, um golinho de um golinho de outro. Falei, ó, não nota diferença nenhuma, o senhor pode fazer que o senhor não vai notar diferença. Os 2 são ruins do mesmo jeito, os 2 o senhor vai ter que cuspir, etc. O senhor não vai notar diferença. Falei, o senhor pega um fósforo, risca o fósforo, né? E coloca fogo aqui, vai queimar igualzinho, a cor do fogo é igual, o senhor não vai notar de jeito nenhum diferença. Pega um paninho, peguei o lenço, tirei o lenço, peguei a água, joguei no lenço, passei na mesa, falei, se o senhor for limpar, o senhor vai limpar do mesmo jeito. Ou vai limpar ou não vai limpar do mesmo jeito, né? Tem coisas que o álcool limpa, tem coisas que o álcool não limpa. Então o senhor não vai notar diferença de jeito nenhum. Aí falei mais algumas coisas que eu não estou lembrando agora, você me pegou completamente distribuído. Aí de repente eu peguei e falei assim, e o senhor sabe qual é a diferença? Eu falei, o senhor sabe como é que o senhor faz para ver a diferença de cada um? O senhor tem que, na estrada, o senhor tem que parar todos os caminhões que vêm, o senhor não pode acreditar do que está escrito na nota, porque na nota o senhor nunca sabe o que está entre a nota e a mercadoria. Então o senhor tem que pegar, tirar o lacre de todos os caminhões, pegar uma pipeta, jogar uma pipeta lá dentro, tirar, pegar um densímetro, enfiar dentro e verificar. Aí o senhor vai verificar se é álcool, se é um... Eu falei, mas o senhor sabe qual é a diferença desses 2 álcools? Ele falou, não. Eu falei assim, esse aqui é anidro, esse aqui é hidratado. A diferença é que esse aqui paga 0 de imposto de ICMS e esse aqui paga 24, 26% de ICMS. Essa é a diferença. Eu falei, isso é um convite oficial, é um convite governamental, é um convite do poder público para sonegar, porque isso aí é um absurdo o que acontece com essa. Expliquei direitinho como é que funcionava, como é que era o sistema, como é que era a sonegação, e que era impossível a fiscalização disso. Fui mostrando para ele detalhes, etc, etc. E no final me deu assim uma coisa, eu falei assim, governador, eu vou falar agora para o senhor lá em Sertãozinho, lá onde o pessoal me conhece desde pequeno, todo mundo chama de Maurilinho, porque meu pai tinha o mesmo nome que eu. Hoje, agora, nesse minuto que eu estou falando com você, faz 40 anos que ele morreu, então já o pessoal acha até que as homenagens que tem a ele aqui são para mim, e, na verdade são para ele. E falei, eu vou me dar o direito como cidadão, como Maurilinho, não como única, não como nada, de achar que o senhor é conivente com a sonegação. Ele, assim, o caderninho dele continuou, daí a pouco ele acusou.
Por isso que eu sou fã do Alckmin até hoje. Deixa eu contar o final, então. Aí, o secretário, o Mané, acabamos ali, continuamos, o papo e tal, vim embora. Na terça-feira, quando foi na quinta-feira, eu recebi um telefonema, um convite do cerimonial, do Barros Munhoz, chamava. Barros Munhoz. Barros Munhoz chamava o cara que foi o candidato contra o Mário Covas, né? Ou Mário Covas contra o Barros Munhoz. Aí recebi um telefonema no meu escritório, convidando para o lançamento da campanha do Duarte Nogueira, deputado, na Rua Sergipe, aqui em Ribeirão Preto, onde Hercule, que ele queria muito que eu fosse lá e levasse aquelas mesmas pessoas que eu tinha levado lá no Palácio. Eu fui com muito prazer, levei as mesmas pessoas, e aquele palanque, aquela barulheira, aquele monte de político, estava o Tuma, estava todo mundo, nossa, o que tinha de gente aqui? Aí lançaram a candidatura do Nogueira e o governador lançou uma série de novidades, dentre elas que ele estava remetendo para a Assembleia Legislativa uma moção que solicitava a redução do ICMS do etanol de 26% para 12%. E ele mandou isso para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, onde nós tivemos muito trabalho. O governador foi assim, de uma lisura extraordinária. Depois, onde ele encontrava, durante algum tempo, ele lembrava disso, hoje ele nem lembra mais. Aí ele falava, olha, hoje nós aumentamos a nossa arrecadação, em vez de cobrando 26%, cobrando 12% do etanol. Citou isso aqui num evento que teve aqui na Cutralha, etc, etc. Esse foi o fato que fez o governador se mover. Porque, então, às vezes, você vê que falta um jeito, às vezes, caboclo, um jeito simples, um jeito bobo. O sujeito quer mostrar tecnologicamente porque a cadeia química do um álcool é X, a cadeia química do outro álcool é Y e não sei o quê, e ninguém entende nada. Ele ficou tão claro, ele foi tão óbvio para ele ali na hora. Você não consegue repetir tantos anos depois, você não consegue reproduzir o fato. Mas esse foi mais ou menos o que aconteceu nesse dia e foi com as consequências posteriores. Daí eu falei lá no começo que queria prestar uma homenagem para o governador Alckmin. Daí agora eu quero que você entenda por que essa minha admiração pelo governador, que realmente é uma pessoa que tem uma sensibilidade enorme e sempre se interessou pelas coisas. Quando você mostrava para ele uma coisa que não fazia sentido, ele corrigia. E o que foi importante para a economia como um todo, para o meio ambiente, foi que o etanol ficou viabilizado com essa redução de imposto que redundou também em aumento na arrecadação do ICMS. Esse foi o... Isso se estendeu por outros estados, depois demorou um pouco, porque há uma resistência grande, mas demorou. E o governador usou isso como plataforma dele até agora, até nessa eleição agora, que nós acabamos de, ainda recente nas nossas mentes, que foi agora uns meses atrás, ele usava muito essa questão dos combustíveis alternativos e essa coisa que ele fez com o etanol. Nós temos que eu vou aceitar o seu desafio, nós temos que fazer realmente uma série especial para puxar essas histórias todas aí. Nós só falamos de passado, Ronaldo do céu, vamos falar de futuro. Então vamos lá, 2019, Maurílio. O que é importante, o que o Brasil precisa para manter o protagonismo dele e se transformar no maior celeiro mundial de produção de alimentos? Olha, precisa corrigir essa série de equívocos que nós temos, de legislações equivocadas, de direitos equivocados, de excesso de direitos, de excesso de regras, e deixar um pouco a população. Você vê, o Bolsonaro está falando uma coisa que a imprensa tem batido duro. A legislação trabalhista tem que ir mais para o lado da informalidade. Se tem mais informal do que registrado, não é, quer dizer, tem que flexibilizar mais as coisas. Não existe isso que o Brasil quis criar, não existe um Estado. Os governos anteriores, os governos que estavam aí, queriam criar um Estado forte. O Estado tem que ser um Estado mínimo, um Estado que deixa a iniciativa privada andar, que deixa a iniciativa privada caminhar. Uma ampla reforma, você tem que
reformar a Previdência, a coisa mais óbvia que tem. Então, se você pega o Brasil inteiro está quebrado, todos os estados estão quebrados, todas as cidades, e você pega o exemplo de Ribeirão Preto, o Instituto de Previdência dos funcionários municipais tem um déficit de 15 bilhões de reais. São cinco ou seis arrecadações, 100% das arrecadações anuais do município. E todas as cidades brasileiras, de um jeito ou de outro, estão parecidas, todos os estados. Quer dizer, nós temos aí um modelo que deu completamente errado. Então, esse modelo tem que ser mudado completamente, tem que ser modernizado, tem que ser adequado. As pessoas têm que ser responsabilizadas. As fiscalizações, elas têm que vir e orientar. Quer dizer, não executou daquela forma, vem e multa, mas é uma coisa menos achômetro e mais. E é o que o presidente é tão complicado que quando a gente começa a simplificar, e hoje conversando com alguns políticos, o jeito falou, eu conversei outro dia com um grande assessor do governador de Minas, não desse que estava lá agora, quebrou o estado mineiro, mas do anterior. Ele falou: Maurílio, eu acho que foi bom o que aconteceu no Brasil, porque nós políticos não seríamos capazes de fazer essas mudanças. A gente está muito viciado em algumas coisas. E eu vejo aqui em Ribeirão Preto, nós temos um bom gestor, mas está viciado em algumas formas. E lá em Sertãozinho é a mesma coisa, e lá em Jabuticabal, existem as exceções, mas nós precisamos simplificar. Hoje, as administrações, principalmente as cidades menores, os prefeitos tinham que estar fazendo um trabalho grande agora de simplificação para que isso sirva de exemplo para o Brasil. Até violando, quando eu digo violando, não é nesse sentido, até induzindo a mudar alguma legislação que não é do município, mas é estadual ou é federal, desde que não fira, vamos dizer assim, você ir flexibilizando um pouco essas coisas para que o Brasil possa caminhar melhor. As mudanças, elas têm que ser radicais. Não dá mais para você continuar como a gente veio até agora. A gente até agora chegou e agora a gente descobre que a gente cometeu um equívoco enorme. Nós não descobrimos isso antes. Se nós tivéssemos descoberto isso antes, nós poderíamos ter corrigido antes. Na verdade, a gente descobriu agora, veio à tona, por isso ou por aquilo, você está entendendo? Até porque o pessoal exagerou, o pessoal achou que eles tinham um projeto de poder americano, quer dizer, ou seja, de um poder das Américas. Você vê o que estava montado aí através de todos esses organismos fora de São Paulo. São mais de 200 braços atuando. Você vê o pessoal. Então, hoje, o pessoal que perdeu o poder, eles não reconhecem o erro. E não existe maior erro do que você não reconhecer erros que são comprovados, erros que foram cometidos. E quando você não reconhece esse tipo que é o que está acontecendo agora, você está cometendo um autossuicídio. Maurílio, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar com você. Eu queria que nós terminássemos com a sua mensagem de boas festas para os nossos telespectadores. Não, muito mais do que boas festas, Ronaldo, eu queria dizer da minha convicção de que o Brasil mudou, da minha convicção de que nós vamos ter um novo Brasil a partir de 1º de janeiro, da minha convicção de que nós precisamos nos juntar todos, que nós precisamos realmente estarmos juntos nessa nova caminhada. As pessoas de bem do Brasil, as pessoas que querem realmente o bem do Brasil, que querem o bem coletivo e não o bem daqueles que acham que tem que ter o bem coletivo, mas querem o bem individual, que foi o que provaram. Eu tenho absoluta convicção e estou muito entusiasmado com esse Brasil novo que vem aí. E é um Brasil que vai ser um Brasil desenvolvimentista, é um momento em que, nesse primeiro momento, o agronegócio vai ter, como tem agora, uma participação muito forte, mas nós temos que nos industrializar, nós temos que estar mais preparados para a abertura do Brasil, para a competição, nós temos que reduzir o custo do Brasil, nós temos que aumentar a nossa produtividade, um trabalhador nosso, e aí eu falo com uma tristeza que você não faz ideia, porque tem um trabalhador nosso tem 30%
10% da produtividade de um trabalhador americano, de um trabalhador alemão. Nós temos que melhorar isso, nós nos descuidamos disso e com isso o Brasil vai caminhar bem. E eu queria desejar a você que está nos ouvindo e a toda a sua família um Natal muito, eu sempre gosto de dizer, um Natal muito gostoso, porque Natal é uma festa religiosa, é uma festa de família, é uma festa que você está com as pessoas que você mais gosta. Então, desfrute desse momento e um ano com muita saúde, coisas boas para você, Ronaldo, para a Ângela, para seus filhos, para seus netos, em dobro. Muito obrigado, Maurílio. A você também. Obrigado a você, telespectador amigo. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.